Consciência Social na área e hoje estamos de novo com um dos maiores monstros da ciência política aqui do Paraná, Homer Motinha Santos, mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná. Tudo bem, Homer? Tranquilo, Thiago. Estamos em período eleitoral, eu escuto falar de eleição proporcional, eleição majoritária. Que diabo é isso, né? Quem está assistindo hoje, qual seria a diferença de um, qual seria a diferença, a concepção do outro? Explica melhor pra gente isso aí. Então, Thiago, no Brasil nós temos o sistema multipartidário, nós temos 35 partidos, nós temos no nosso sistema eleitoral a eleição proporcional e a eleição majoritária. Eu só vou fazer um adendo nisso que o Homer falou. Olha o tamanho desse volume que a gente acabou de falar. 35 partidos registrados no TSE. E tem mais esperando também para conseguir. É bastante partido, você concorda? Bastante pra gente lembrar, né? Aqui, né? Pra gente lembrar. Eu não lembraria dos 35 aqui. Mesmo eu sendo cientista político, eu não consigo lembrar dos 35. Às vezes eu sei a sigla, às vezes eu ouço uma sigla e não consigo lembrar do que é. Enfim. Por isso que serve, eu acho que a campanha eleitoral pra gente tentar identificar todos esses 35 partidos. Mas no Brasil é dividido entre o sistema não partidário, né? Que são 35 partidos. Sistema eleitoral. Há as eleições proporcionais e as eleições majoritárias. A eleição majoritária é aquele voto, quem levar mais, ganha tudo. Leva Leva tudo, né? Quem tiver mais votos, leva tudo. E quais seriam os casos compreendidos pela eleição majoritária? Eleição majoritária para presidente, governador, prefeito e senador. Senador é maioria simples. Quem levar mais, ganha o cargo. Então, recapitulando. Então, senador, se eu tive um voto a mais que o Homer, a cadeira é minha. A cadeira é tua. Mas se eu sou prefeito, se eu sou governador ou se eu tô concorrendo a presidente, essa maioria simples não basta. Pode ser que tenha segundo turno. A não ser nas prefeituras abaixo de 200 mil eleitores, daí o voto passa a ser majoritária simples. Quem tiver mais votos ganha. Se for uma grande capital ou uma grande metrópole, uma grande cidade com um grande número de eleitores, pode ser que haja segundo turno. Então não basta que você tenha o maior número de votos, você vai ter que ter 50% mais um. Entendi. E o proporcional, do outro lado? Proporcional, a diferença é que você não vai votar diretamente na pessoa, você vai votar no partido ou na coligação. Ou seja, você escolheu o teu candidato lá, a vereador, a deputado estadual ou a deputado federal, ele teve um grande número de votos. Mas pode ser que ele não seja eleito. Por quê? Porque o partido do teu candidato pode não ter adquirido, né, conquistado um grande número de votos. E para garantir uma vaga, uma cadeira no legislativo, numa Câmara Municipal, ou numa Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, o que depende, né, o que diferencia é o número de votos no partido ou na coligação. Então, nesse caso, na majoritária, haveria esses cargos, como descrevemos, pode ser maioria simples ou pode se resolver em segundo turno. Sim. Mas quando a gente fala de proporcional, seria um parâmetro diferente. Então não vai ser contabilizado apenas aquele voto individual, mas vai depender da votação do partido como um todo. E é uma coisa que eu tenho dificuldade de explicar em sala de aula para os meus alunos, que às vezes eles falam, putz, o vereador lá no meu bairro, o cara bombou de voto, mas quem ascendeu foi um outro candidato que teve metade dessa votação. Como você vê isso? Alguns dizem que isso seria uma espécie de uma distorção no sistema eleitoral. Como você encara isso? Então, o sistema proporcional, ele é adotado em vários países. Só que é um sistema difícil de entender, porque você vota no partido A, né, mas às vezes por causa da coligação você está elegendo um candidato do partido C, porque o partido C teve mais votos do que o partido A. Isso é difícil por eleitor aceitar, não é nem entender às vezes, né? É mais aceitar. Não, aceitar. Entender. Pergunto pra você, sinceramente, nós dois somos cientistas políticos. Eu não consigo, às vezes, fazer um cálculo tão racional. Aí eu vou votar no candidato tal, tem 8 partidos aqui nessa coligação e vou lá, vai ganhar tal. Você consegue fazer esse cálculo? Não é que não consigo, não conheço nenhum dos meus colegas cientistas políticos que fala, eu vou votar nesse candidato e eu sei que tem outros 8 partidos coligados e que eu vou estar dando voto pra eles. Eu nunca vi ninguém falar isso pra mim. Tinha que ser tipo uma futurologia, né? Eu sei lá o que é isso. Você só vai ver que você votou no partido A e elegeu o partido L no final das eleições, né?
A gente normalmente a gente se preocupa mais na hora com o candidato mesmo, com o nosso partido. A gente vai analisar isso pós-pleito. Putz, pra mim, sinceramente, bom, vamos pensar no Brasil. 200 milhões de pessoas, enfim, não são as pessoas mais sofisticadas do ponto de vista cultural, talvez. Você acha que o eleitor brasileiro consegue compreender essa lógica? Eu acho que não. Eu acho que é muito difícil compreender essa lógica e ela é feita mais para distribuir as cadeiras entre os partidos do que para os eleitores, né, terem uma proximidade com seus eleitos, com seus candidatos. Mas é uma matemática eleitoral que, apesar da gente não entender, a gente está acostumada com ela. Que estranho, né? A gente não entende, mas a gente está acostumado. A gente está acostumado, a gente não reclama. Talvez pelo fato daquele efeito amnésia eleitoral ser muito grande, ser muito amplo. O que seria amnésia eleitoral? Eu vou votar e depois da votação eu não lembro em quem eu votei. Talvez, será que por isso que não haja contestação desse tipo de coisa? É, porque essa amnésia eleitoral a gente não pega uma identificação, né, do eleitor com o candidato. Então pode ser prejudicial isso, né? Eu não digo para democracia, mas para você poder fiscalizar o teu candidato, né, que você elegeu. Como é que você vai fiscalizar se você nem lembra quem você votou? Se eu não lembro, né? É muito difícil, extremamente difícil. E uma pergunta, enfim, parece boba, mas isso talvez não afete um pouco a credibilidade que o eleitor tem na democracia? Enfim, ele nem saber para onde vai o voto dele? Isso pode ser uma consequência por causa do número de abstenções, votos nulos ou de indecisos mesmo. Porque são como tanto o voto nulo, branco, abstinência, isso tem crescido. Tem crescido, mas o número de indecisos também tem crescido. Por exemplo, conheço eleitores que sempre votam, né, em todas as eleições, mas chegam nas próximas eleições, eles ainda não decidiram em qual candidato, né, tanto majoritária quanto na proporcional, em quem eles vão votar. Mas eles querem votar em alguém, mas fica cada vez mais difícil do eleitor votar, especialmente após a reforma eleitoral para cá, com a redução, né, da campanha eleitoral, do tempo de campanha eleitoral de 90 por 45 dias, ou seja, você tem menos tempo ainda para conhecer seus candidatos. Para quem não se interessa em política, isso é ótimo. Né? Mas para quem que procura, é tipo a maioria dos brasileiros. Mas para quem procura se informar, você vai ter menos tempo ainda para conhecer o mínimo, né, dos partidos e dos candidatos na eleição seguinte. E você tocou num ponto que eu tinha até esquecido. Porque essa redução não é uma redução simples, é uma redução brusca. Quando você troca de 90 para 45 minutos, é a metade. Enfim, você vê isso como positivo ou como negativo? Essa redução do tempo, eu não consegui avaliar ainda positivamente ou negativamente para o eleitor. Eu acho que para TV ficou bom, né? Ele tem mais tempo de publicidade. Agora, para o eleitor, eu não sei, porque a maioria dos eleitores não tem interesse mesmo, né, no horário político gratuito eleitoral. Imagino que quem tem TV a cabo nesse horário vai para TV a cabo, quem tem Netflix vai para Netflix. Então, agora, respondendo diretamente a sua pergunta, a maioria dos eleitores achou isso bom, porque vai atrapalhar menos o horário de TV deles, né, o horário do jornal deles, o horário do a novela começa mais cedo. Para a maioria dos eleitores, eu acho que eles acharam melhor. Agora, para quem se interessa para se informar, pode ser que seja pior. Bom, se é bom ou ruim para a democracia, como diria o outro, só o tempo vai dizer, não? Só o tempo vai dizer. Só as pessoas vão sentir na pele nas próximas eleições. É isso aí. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve aqui no canal. Se tiver uma sugestão bacana de vídeo, deixa aqui nos comentários. E é isso aí, minha gente. Tamo junto. Paz!